dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre extensão mendeliana, tá bom? E mas antes disso, você já sabe, tá do lado. Olha, um outro tipo de extensão mendeliana é a codominância. Tá? O que é isso, já que os dois aparecem. Ambos os alelos são expressos no heterozigoto. O fenótipo dos dois homozigotos aparece no heterozigoto, minha gente. Ixi, já, como é que isso pode ser possível? Especialmente, os carros de codominância são especialmente expressos em nível molecular. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Olha, tipo sanguíneo. Começamos a falar de tipo sanguíneo, vocês adoram falar de tipo sanguíneo. Um sistema sanguíneo existente é o sistema MN. Tá? O sistema MN, melhor dizendo, os tipos sanguíneos, seja qualquer sistema, qual for, eles são determinados por antígenos, também chamados de aglutinogênios, presentes na membrana das hemácias. E o que é esses antígenos, Jaque? O que é esse aglutinogênio? São carboidratos. Antígenos são carboidratos presentes na membrana das hemácias. E você já sabe que uma das funções dos carboidratos na membrana plasmática é de reconhecimento celular. É para que as células saibam que aquelas células é do mesmo organismo. E os tipos sanguíneos são isso, são carboidratos presentes na membrana. Diferentes genes determinam diferentes carboidratos que devem estar presentes na membrana e a gente tem diferentes tipos sanguíneos. Ou melhor dizendo, diferentes sistemas sanguíneos. E o sistema MN é um desses tipos, é um desses sistemas. A gente tem um gene que vai determinar determinado antígeno, aglutinogênio, que é um carboidrato presente na membrana das hemácias. E esse gene, ele tem um alelo M e o alelo N, que produz carboidratos levemente diferentes na membrana. Tá? Levemente diferentes na membrana das hemácias. E aí, minha gente, as pessoas que têm os dois alelos para M, para produzir o antígeno M, o carboidrato M, serão do tipo sanguíneo M. As pessoas que têm os dois alelos para N serão do tipo sanguíneo N, porque vai produzir os antígenos N na membrana das hemácias. Tá? E as pessoas que têm um alelo para M e um alelo para N, Jaque, elas produzirão tanto o antígeno M quanto o antígeno N. Portanto, nas suas membranas das hemácias terá tanto M como N, então elas serão MN, do tipo sanguíneo MN. Tá vendo aí? No heterozigoto, os dois fenótipos são expressos, porque na membrana do heterozigoto vai ter tanto antígeno M como antígeno N nas hemácias. Entendeu? Então aí, não existe um intermediário nesse caso, como é na dominância incompleta, porque aqui os dois fenótipos aparecem, porque a hemácia vai ter tanto antígeno M como N. Tá? E como é que eu vou saber se uma pessoa é do tipo M, do tipo N ou do tipo MN, Jaque? Aí se usa o antissoro, né? Se usa anticorpos, né? Que se ligam a esses antígenos e vão aglutinar as hemácias. Então, quando as pessoas, quando corpos estranhos entram no nosso corpo, a gente vai produzir anticorpos.
Tá? O que esses anticorpos vão fazer? Eles vão reconhecer antígenos presentes na membrana. Essa é também a lógica aí das vacinas, tá? Fazer a gente produzir esses anticorpos antes da gente ser infectado. Então, assim, a gente vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão se ligar a esses antígenos e vão aglutinar as hemácias. O que é isso? Vai formar glóbulozinhos de hemácias no nosso corpo. E aí a gente, para determinar o tipo sanguíneo, a gente vai usar esses anticorpos, que a gente chama de antissoro. Tá? Então, o soro anti-M vai aglutinar hemácias que possuam o antígeno M. O soro anti-N vai aglutinar hemácias que possuam o antígeno N. Aí a gente pega, bota uma gotinha de sangue, bota 2 gotinhas de sangue numa lâmina, tá? E em uma gotinha a gente põe o soro anti-M e na outra gotinha a gente bota o soro anti-N, tá? Se aglutinar só onde a gente botou o soro anti-M, então o tipo sanguíneo é N. É esse caso aqui, tá vendo? Só aglutinou, aglomerou quando a gente botou anti-M. Então tem M ali, mas não tem N. Então a pessoa é do tipo M. Se aglutinou tanto no M, na gotinha que a gente botou o soro anti-M, então é MN. Se aglutinou só no N, aí é N. Essa é a mesma lógica para os outros tipos de sistemas sanguíneos, como o sistema ABO. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, vocês perceberam aí, na codominância, a gente tem os 2 fenótipos, tá, sendo expressos, dos 2 homozigotos. Bom. Um outro caso de extensão mendeliana é a pleiotropia. Pleio significa mais. O que isso significa, gente? É o fenômeno em que um único gene, condiciona ou influencia mais de uma característica no indivíduo. E isso, obviamente, gente, é muito comum. Tá? O mesmo gene, o produto daquele gene vai influenciar vários aspectos do nosso corpo. Então, por exemplo, no caso do pigmento roxo, o gene do pigmento roxo, tá? É a produção de um pigmento. Então, esse gene, ele vai condicionar a cor das pétalas, mas ele vai condicionar também a cor de um revestimento da semente, do tegmento da semente, determinando aí uma cor cinza. E vai determinar também de que aqui, ó, na base aí no centro das folhas, onde sai aqui o caule, sei lá, fique arroxeado também. Então, assim, o mesmo gene condiciona vários aspectos, várias propriedades aí, vários atributos do organismo. Quando isso acontece, a gente chama isso de pleiotropia. E isso é muito comum, tá? Aí você já sabe, né? O pigmento roxo é o quê? O homozigoto dominante ou o heterozigoto. Uma outra extensão mendeliana importante diz respeito aos alelos letais. Tá? O que isso significa, já? Que são alelos que vai causar a morte dos seus portadores. Esses alelos letais vão gerar modificações daquela proporção mendeliana. Tá? E aí o que acontece? Se são necessários duas cópias do alelo para que a pessoa, ou porque o organismo morra, não precisa ser a pessoa, né? O organismo morra, aí a gente chama esse alelo de letal recessivo, porque a letalidade dele só acontece se ele tiver duplicado. Tá? Se bastar um para causar a morte, aí a gente vai dizer que ele é um letal dominante. Porque na presença de se a alelo presente uma única vez, o indivíduo vai ao óbito. Tá? E aí, ó, se ele for letal dominante no início do desenvolvimento, ou seja, antes do indivíduo se reproduzir,
do organismo se reproduzir, o indivíduo, né? Ele não vai ser transmitido ao longo das gerações, é óbvio, né? Se bastou uma cópia, morreu antes de se reproduzir, essa cópia nunca vai ser passada adiante. Isso acontece normalmente quando surge nos gametas. Tá? A mutação surgiu no gameta e aí aquele indivíduo nem chegou, né, a se reproduzir, é retirado da população esse alelo. Agora, se for na vida, se a letalidade, a morte, chega após a reprodução, aí esse alelo dominante pode ser transmitido ao longo das gerações, né, porque o indivíduo se reproduz, passa para os seus filhos só depois que ele pode passar para os seus filhos só depois que ele vai vir ao óbito. Tá? Um caso aqui da doença de Huntington. Não sei a pronúncia não. É uma doença degenerativa do sistema nervoso e que é fatal. Entretanto, essa é uma doença que só se desenvolve em indivíduos mais velhos, a partir dos 40 anos. E aí o que acontece? Os seres humanos, normalmente, não sempre, obviamente que hoje em dia essas coisas avançaram bastante, mas essa questão de reprodução tardia, eu quero dizer, né? Avançou bastante, principalmente mulheres, estão, né, cada vez mais estão se reproduzindo, né, mais tarde. Tá? Eu sou um exemplo clássico, vai ter filho depois de velha. Mas então, é muito comum os seres humanos se reproduzirem antes dos 40 anos. Então, os indivíduos tendem, né, podem passar esse alelo letal dominante que basta uma cobra para os seus filhotes. Tá? E aí o alelo continua na população. Tá? Vou dar exemplos, tá, para vocês. Tá bom aqui? Acondroplastia, ou também conhecido como nanismo. Na verdade, conhecido não. É um tipo de nanismo, porque tem outras formas de nanismo. É um tipo de nanismo humano e é causado por um alelo dominante. Observe, eu não estou falando que ele é alelo recessivo, ele não é letal recessivo, ele é um alelo dominante. Tá? Então, uma acondroplasia, essa característica, a acondroplasia, ela é dominante, o alelo é dominante. E significa dizer o quê? Que os indivíduos heterozigotos serão anãs, serão, né, de estatura menor que o normal. Tá? Então, aqui nessa figura eu estou mostrando isso. O indivíduo anão, ele é aqui, ó, heterozigoto. E o indivíduo normal, ele é homozigoto recessivo. Tá? Então, o alelo para a acondroplastia, ele é dominante. Então, indivíduos que possuem esse alelo serão de estatura pequena, menor que o normal, vamos dizer assim. Tá? E o genótipo homozigoto para a acondroplastia? Observe que eu falei para vocês aqui que o heterozigoto tem estatura menor e o homozigoto para não acondroplastia, vamos dizer assim, o não afetado, ele é homozigoto recessivo. Não afetado é homozigoto recessivo. E o genótipo homozigoto dominante? Homozigoto para acondroplastia, tá? Nunca encontrado. Eles morrem antes de nascer. Tá? Então, assim, uma gravidez homozigota para acondroplastia não ocorre desenvolvimento embrionário. Tá bom? Não ocorre desenvolvimento embrionário. Então, observe. O heterozigoto sobrevive. Tá? E vai ser anão. Só que o homozigoto dominante morre. Então, esse é um caso de letal recessivo. Por quê? São necessários 2 para que ocorra a morte.
Tá? O heterozigoto não morre. Mas este é um distúrbio de herança dominante. O alelo para a acondroplasia é dominante, mas ele, para levar à morte, ele tem que estar duplicado, então ele é letal recessivo. Então não confundam a expressão letalidade recessiva com o tipo de herança do alelo que leva à letalidade. Tá? Então, o alelo para a letalidade, ele pode ser recessivo com o alelo para o distúrbio ser dominante. Tá bom? Vamos ao próximo tipo de extensão mendeliana que eu trouxe para vocês, os alelos múltiplos. As características estudadas por Mendel só tinham duas opções. Cor da semente, amarelo ou verde. Cor da flor, roxo ou branco. Formato da semente, amarelo que é liso ou rugoso. Tá? Ou seja, só tinham dois alelos. Mas nem sempre é assim. Quase nunca é assim. Muitos casos de locus gênico são vários alelos para o mesmo gene. Tá? Então a gente vai chamar isso de alelos múltiplos, quando a gente tem 3 ou mais alelos por locus gênico, ou seja, por gene. Locus vem de local, posição do gene. Tá? Então vamos lá. E às vezes existem complexos mecanismos de dominância. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes tem um alelo é codominante em relação a outro, mas é dominante em relação a outro, às vezes é dominância incompleta em relação a um, mas é dominância completa em relação a outro. Existem estas variações de dominâncias entre os alelos do mesmo gene. Tá? Vou dar um exemplo. Clássico. Sistema sanguíneo ABO. Estava esperando, hein? Estava esperando. Sistema sanguíneo ABO. Vamos lá explicar. As pessoas, os tipos, do sistema sanguíneo ABO, a gente tem 4 tipos sanguíneos, não é isso? O tipo A, temos pessoas que têm o tipo sanguíneo A, pessoas que têm o tipo sanguíneo B, tem pessoas AB e tem pessoas do tipo sanguíneo O, não é isso? Vocês são do tipo sanguíneo, eu sou do tipo O. Bom, vamos lá. O que é que determina se a pessoa é A, B, AB ou O? São os antígenos presentes na membrana das hemácias. E o que são esses antígenos? Sacarídeos. Já falei para vocês que são o quê? Sacarídeos. Açúcares. Tá? Então, a gente tem o açúcar do tipo A, temos o açúcar do tipo B e temos algumas hemácias que não têm um açúcar funcional, que aí a gente diz que é do tipo O. Tá? Se não tiver nem A e nem B, aí a pessoa é do tipo O. Tá? E tem, né, a gente tem o carboidrato tipo A, tem o carboidrato tipo B e tem aquele carboidrato que não tem funcionalidade. Tá? E a gente diz que é do tipo O. Por que não tem funcionalidade? Porque a função do antígeno é o quê? Informacional. Né? Informacional. Então, significa que existem anticorpos para esses sacarídeos. Tá? Então, anticorpos, quando as pessoas são expostas a sangues diferentes, elas podem produzir anticorpos. Tá? E aí, elas podem produzir anticorpos que vão reagir aglomerando hemácias estranhas a seu corpo. E aí, quais são os tipos de anticorpos? A gente vai existir o anticorpo anti-B para o sacarídeo A e anti-A para o sacarídeo B. Oxe,
errada aqui a ordem. Né? Tá certo. Tá certo aqui. Tá? A gente vai ter anti-A e anti-B. É porque aqui tá em relação ao tipo sanguíneo, tá? Então, o que acontece? Pessoas do tipo sanguíneo A é porque elas têm nas suas hemácias o sacarídeo A, tá? E se elas têm hemácia do sacarídeo A, elas não podem produzir anticorpos contra A, mas elas podem produzir anticorpos contra o B. Então, elas produzem anticorpos anti-B, que também são chamados de aglutinina. Anticorpos, quando a gente está falando de tipo sanguíneo, a gente chama também de aglutininas, tá? Então, pessoas do tipo sanguíneo B possuem, então, o sacarídeo B nas suas hemácias e vão produzir anticorpos anti-A. Não pode produzir anti-B, porque senão aglomeraria suas próprias, né? Então, vão produzir anticorpos anti-A. As pessoas do tipo sanguíneo AB é o quê? Elas possuem na membrana das suas hemácias tanto A quanto B. Possuem antígenos A e possuem antígenos B nas suas membranas. Então, essas pessoas não podem produzir anticorpos de nem anti-A nem anti-B, né? Porque senão elas aglomerariam suas próprias hemácias. Então, elas não produzem anticorpos nem anti-A nem anti-B. E as pessoas do tipo O? As pessoas do tipo O não têm nem A e nem B nas suas hemácias. Não possuem sacarídeos informacionais sejam reconhecidos pelos anticorpos. Tá? Então, essas pessoas produzem tanto anti-A quanto anti-B, não tem problema. Né? Qualquer sangue, seja A, seja B ou seja AB, com qual ela entrar em contato, ela vai produzir anticorpos, tanto anti-A ou anti-B, dependendo do sangue com que ela entrou em contato. Tá bom? E aí, gente, observe. Como é que a gente determina o tipo sanguíneo do sistema sanguíneo ABO? De modo similar ao MN. A gente vai botar aqui, ó, gotinha anti-A, anti-B, bota a gota de sangue, tá? E aí vê se aglutinou ou não, se aglomerou ou não, tá? Se aglomerou só onde eu coloquei anti-A, então o tipo é A. Se aglomerou só onde eu botei anti-B, é do tipo B. Se aglomerou nos dois, é do tipo AB, tem os dois antígenos. Se não aglomerou em nenhum, é do tipo O. É do tipo O. Tá? O sistema, o modo de determinar é um pouquinho mais complexo do que isso. Depois vocês vão entender por quê. O gene ABO, na verdade, ele codifica uma enzima, a glicosiltransferase, tá? O que ela faz? Transferase. Ela vai estar transferindo aí um carboidrato para um antígeno, um pré-antígeno, tá? um carboidrato precursor. Tá? E aí ela é responsável pela produção final do aglutinogênio, né, do antígeno do sistema BO. Tá? E esse gene aí possui 3 alelos. Tem, né, o alelo A, que vai produzir uma glicosiltransferase, que vai converter aí, vai estar produzindo um antígeno A. Tem o alelo B, que vai tá produzindo uma glicosiltransferase, que no final vai produzir um antígeno B. E tem o alelo I minúsculo, ou O, se vocês preferirem assim, o alelo O, que codifica uma glicosiltransferase defeituosa que não transfere, não produz nem A nem B. Tá? Então, a gente tem aqui 3 alelos. Um alelo para A, um alelo para B e um alelo para O. Tá? E por que você botou I, Jaque, I sobrescrito para A e para B? E botou o O em minúsculo, o alelo do O em minúsculo, por causa do tipo de dominância.
Olha aqui, ó, o modo de dominância. A não domina B, nem domina A. É uma codominância quando o indivíduo é heterozigoto, ou seja, possui um alelo para A e um alelo para B, a pessoa vai produzir tanto o antígeno A como B, né? Ela vai ter glicosiltransferase para A e glicosiltransferase para B, então ela vai produzir tanto A quanto B. Tá? Mas os dois dominam O. Os dois dominam O. Então o modo de dominância é esse aqui, ó. Os dois dominam O. Por quê? Porque O produz uma glicosiltransferase defeituosa que não transfere aí nem A nem B. Não produz nem A nem B. Mas se eu tiver só um alelo para A, vai produzir A. Tá? Se tiver só um alelo para B, vai produzir B. Então vamos lá ver as combinações? Vamos lá ver as combinações, ó. Se tiver dois alelos para A, qual será o tipo sanguíneo da pessoa? A. Será do grupo A, porque ela vai ter antígenos A. Se tiver um A e um O, será de que grupo sanguíneo? A. Se ela for heterozigota para A e O, será do tipo sanguíneo O, porque ela vai produzir um antígeno A. Se for homozigota para B, será do grupo sanguíneo B. Se for homozigota B, homozigota que é heterozigota B mais O, vai ser do grupo B, e B domina O. Se for homozigota para O, aí sim será O. Observe que a pessoa só tem como ser O se for homozigota para O. Né? E se ela tiver um alelo para A e um alelo para B, ela será de que grupo sanguíneo? AB, porque ela vai produzir tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Tá bom? Então é assim que vocês sabem os tipos sanguíneos. Só que, minha gente, oh meu Deus, oh meu Darwin, oh meu Darwin, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na verdade, existem muitos mais alelos. Olha aqui, na verdade, esse é um gene polimórfico. O que é que significa? Tem muitos alelos. Muitos. Do A tem uma variação de A aí. Do B tem uma variação de B. Do O tem uma variação do O. Então tem vários alelos aqui que podem determinar A, tem vários alelos que podem determinar B, tem vários alelos que podem determinar O. São variações alélicas. E em alguns casos, a glicosiltransferase produzida por alguns alelos de A faz com que a produção de A seja muito baixa e às vezes pode confundir o tipo sanguíneo, dependendo do soro usado, pode dar que é O, por exemplo, se for outro esgoto para O, sem ser O, porque a quantidade produzida... E a mesma coisa pode valer para B, tá? Então, assim, é preciso muito cuidado quando se fala daquela questão de doação de sangue por causa disso, porque existem mais alelos envolvidos aí do que esses 3 alelos que se pensava que se tinha. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês um artigo que fala sobre isso. E aí, né, a pergunta sempre e transfusão sanguínea, como é que faz, já que transfusão sanguínea desses tipos sanguíneos, né? Como a pessoa, eu vou dizer aqui o esquema geral, tá? Mas é muito difícil de médicos fazerem essas combinações de doação, de transfusão de sangue de tipos diferentes, por causa do que eu já falei para vocês. Isso só acontece em casos bem extremos, que ou é transferir ou é a pessoa morrer. Mas eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. As pessoas do tipo sanguíneo A, né, elas só produzem soro anti-B. Então elas não podem receber sangue B, né? Então elas podem receber A, podem receber O, que não tem antígeno. E aí elas vão poder doar
para A e para B, não pode doar para B, porque senão vai ocorrer a aglutinação. As pessoas do tipo B produzem soro anti-A, então pode receber de B e de O, e pode doar para B e para B. Por que pode doar para B, já? Porque a B não produz não produz anticorpo nem anti-A, nem anti-B. As pessoas AB pode receber de qualquer um, porque elas não produzem, né, o anticorpo, mas só pode doar para AB mesmo, né, só pode doar para B. As pessoas do tipo sanguíneo O, elas produzem tanto anti-A como anti-B, então elas não podem receber de nenhum tipo de sanguíneo, né, só pode receber de A, mas pode doar para todos, porque ela não tem antígenos reconhecíveis, né, na sua membrana. Então, é por isso que é chamado de doador universal, tá? Doador universal. Agora, não é só o tipo sanguíneo ABO que é considerado, tem que ver também a questão do RH, tá? Então, são combinações de tipos sanguíneos para determinar a doação, mas o que acontece? E a preferência é pelo mesmo tipo sanguíneo, mas naqueles casos que o doa ou morre, aí a gente tem que, por exemplo, a gente não, como sou médica, os médicos podem ter lançar a mão aí de uma transfusão, por exemplo, de tipo O para as pessoas. Agora essa aula termina por aqui. Aproveitem agora para pegar lá os livros de vocês e fazer e exercitar, tá, minha gente? Vai exercitando aí, porque a gente precisa exercitar, fazer exercício de genética para poder, né, se apropriar aí da lógica e conseguir estar respondendo questões, resolvendo problemas genéticos com mais rapidez e mais propriedade, tá bom? Até mais nas próximas aulas, que nós vamos tratar já de segunda lei de Mendel ou segregação independente. Tá bom? Até mais, tchau!